Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar como o futebol brasileiro, apesar dos pesares, ainda é visto como uma das ligas mais competitivas do mundo. Muita gente acha que a CBF conseguiu estragar o produto inteiro. Eu sou um daqueles que acha que a CBF conseguiu estragar 90%. E ainda assim, segundo a empresa Opta, que é especializada em estatísticas esportivas, a Liga Brasileira, na verdade o Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, está entre as 6 ligas mais importantes do mundo, as 6 ligas mais fortes do mundo, à frente aí de algumas ligas consideradas importantes, né? Por exemplo, a Liga Pro, a Liga Portuguesa, né? Então a gente vai falar sobre isso, como há uma possibilidade grande de a Série A do Campeonato Brasileiro se transformar, pelo menos, num top 3 aqui, se os clubes formarem a Liga Brasileira. Se Libra e Futebol Forte, União, fizerem realmente o produto que a gente espera que eles consigam fazer com o futebol brasileiro, sem a CBF. Porque com a CBF nós estamos aí entre os 6 mais fortes, imagine sem ela. A gente vai falar sobre isso e também sobre o momento quinta série na coletiva de Luiz Henrique e Igor Jesus, que estão até agora analisando o Peru. Essas e outras a gente acompanha daqui a pouquinho depois do vídeo. Quero agradecer a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Somos mais de 30 mil aqui no Dois Toques, com menos de 6 meses de canal. Fico muito feliz. Estou aqui com a camisa da Grécia, afinal de contas a Liga Grega, eu vou falar aqui das ligas mais fortes do mundo. A Liga Grega passa longe, né? Passa longe. Mas a Grécia ganhou da Inglaterra há pouco tempo aí na Liga das Nações, aquelas zebraças bonitas de se ver, né? Com a blusa da Grécia para falar em português, nada de falar grego, falar claro com vocês, porque o canal Dois Toques tem essa característica, né? É falando objetivamente, papum, sem enrolação. E hoje a gente vai trazer aqui dados da empresa Opta, que é especializada em estatísticas esportivas. Esse ranking das ligas mais fortes do mundo foi elaborado a partir do desempenho dos clubes dessas mesmas ligas, dentro, obviamente, das competições mundiais. Champions League, Libertadores, Mundial de Clubes. E aí, gente, pasmem. A Série A do Campeonato Brasileiro, que é comandada, gerida, né, pela CBF, ainda se encontra entre as ligas mais fortes do mundo. Está ali no top 10, mas o que surpreende é que ela está no top 6. Ela está à frente, por exemplo, do campeonato holandês. A gente sabe que no campeonato holandês tem o Ajax, tem o PSV, tem algumas equipes que vez ou outra estão ali comparecendo na Champions League e tal. Estamos à frente. Estamos à frente, por exemplo, do campeonato português. A Liga Pro, Liga de Portugal, que tem o Benfica, tem o Sporting, tem o Porto, o Braga. Então, estamos à frente, por exemplo, de um campeonato de onde veio o Arthur Jorge, o Abel Ferreira. Então, na verdade, esses caras, por mais que o Abel, por exemplo, saiu da Liga Portuguesa para a Liga Grega e depois para a Liga Brasileira. Ou seja, ele teve um avanço na carreira. Porque a Liga Brasileira, ela é uma liga mais forte do que a portuguesa. O Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, está à frente, por exemplo, de ligas como a Liga da Bélgica, a Liga da Holanda, a Liga de Portugal, mas ainda perde para algumas ligas que eu considero, não sei vocês, fraquíssimas. E a gente só não está à frente dessas ligas por conta da CBF, que estraga o produto final. Não fosse isso, tivéssemos uma arbitragem profissional, tivéssemos um campeonato gerido pelos próprios clubes, a gente estaria muito melhor, mas muito melhor. Por exemplo, se você pegar aqui o top 5, que são ligas europeias, claro, né? Em primeiro lugar está a Premier League, o campeonato inglês. Eles ranqueiam em pontos, né? 87,9 pontos. Em segundo lugar, com a mesma pontuação na verdade, né? Tem a Bundesliga da Alemanha e a Série A da Itália. A Bundesliga acaba ficando na frente pela melhor participação dos clubes alemães em grandes ligas europeias, né?
Então a Itália teve aí a representação da Inter de Milão, até em final de Champions, mas os clubes alemães têm normalmente um melhor desempenho do que os clubes italianos. Então a Série A da Itália e a Bundesliga acabam ficando empatadas, mas o campeonato alemão, com 86,2%, acaba nos critérios de desempate ficando à frente do campeonato italiano, a Série A italiana. E aí em quarto lugar, dividindo quarto e quinto lugares ali, a La Liga da Espanha, muito por conta do Real Madrid, né, do Barcelona, até o Atlético de Madrid durante muitos anos também fazendo boas campanhas, o Sevilha conquistando Liga Europeia, né, a Liga Europa, e a Ligue 1 da França. Ligue 1 da França, com 85,1 pontos, eu já acho bem abaixo do Campeonato Brasileiro em termos de competitividade, tá? Liga mais forte envolve, por exemplo, qual é o critério aqui? Um PSG, que está sempre na Champions. Há muito tempo, tirando o PSG, eu não vejo um clube francês fazer uma boa campanha, né? Foi o Mônaco fazendo uma boa Champions há muito tempo, né? Sendo até finalista. Mas o Lyon, a gente já não vê figurando, né? Desde que o John Textor chegou lá. O Lyon está se reestruturando, mas já está há um tempo aí sumido do cenário internacional. Então a gente tem ali campeonato inglês, italiano, alemão, espanhol e francês à frente do campeonato brasileiro. Meio óbvio isso. Mas, confesso a vocês, se o nosso campeonato fosse melhor gerido, estaremos à frente do campeonato francês, tá? Que só tem PSG, Lyon, Mônaco, vez ou outra um outro que se aventura lá, um Lille que se aventura. É muito difícil uma surpresa no campeonato francês. É quase sempre PSG campeão. Diferente da Série A no Brasil, que figurou aqui com 80,1 pontos. Né? A Série A no Brasil, hoje ela tem, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro nas semifinais de Libertadores da América, mas nos anos anteriores, Palmeiras e Flamengo sempre figurando entre os melhores da América. Atlético Mineiro, que está aqui, se nós pegarmos o ranking dos melhores clubes do mundo, Botafogo e Atlético Mineiro estão lá. Um ranking atualizado, tá? Dos melhores clubes do mundo em 2024, nas pontuações, né, do Instituto que calcula isso. Botafogo e Atlético Mineiro estão lá, na 8ª e na 9ª colocação. Então isso, é claro, depõe a favor da Liga Brasileira ser uma das 6 mais fortes do mundo. Logo após vem a da Bélgica, vem a Major League Soccer nos Estados Unidos, a segunda divisão inglesa, veja, à frente do campeonato português e holandês, a Championship, e em 10º a Liga Profissional da Argentina, tá? Figurando aí entre as 10 mais fortes do mundo. Tá? Eu vejo a Série A do Brasil muito à frente da Bélgica, Estados Unidos, a Argentina. A Championship da Inglaterra eu acho até muito mais disputada do que a Liga da Bélgica. Até achei estranho aqui a 9ª colocação. Porque a Championship da Inglaterra tem equipes muito boas e é muito disputado. Mas vejo o Campeonato Brasileiro com mais potencial se realmente os clubes da Liga Forte União, da Libra, se reunirem e resolverem montar uma liga obedecendo aos seus próprios interesses, sem intermediários, e principalmente quando esse intermediário faz de tudo para estragar o produto final, que é o futebol brasileiro. Agora, que bom que se o futebol da seleção brasileira é muito sem graça, é muito sem sal, chega a dar um desânimo, as coletivas, pelo menos com os jogadores do Botafogo, têm animado esse tempo de data FIFA. Né? Até nisso os jogadores brasileiros são melhores que os que atuam na Europa. Né? Os caras que jogam no Brasil, parece que eles não têm aquele treinamento robótico dos que estão lá na Europa. Cara, coletiva eu sei que você... Obviamente, tem a questão do respeito. Perguntou, tem que responder, mas há muito tempo que a gente não tem uma coisa animada, né? O Dorival Júnior é um cara extremamente sério. Os jogadores parecem robôs. Jogo do mesmo jeito, não faço nada, sou um sanguessuga, e na coletiva eu sigo esse modelo também. Pelo amor de Deus, que troço insuportável a seleção brasileira. Aí o Luiz Henrique e o Igor Jesus, dando uma entrevista junto, fizeram renascer naquele momento o espírito quinta série que há dentro de todos nós. E como no sábado foi dia das crianças, vamos trazer esse trechinho aí na preparação para a seleção brasileira enfrentar a seleção peruana amanhã. Olha só.
Como você vê o Peru, um time que vem de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? Os caras são novinhos também, né? Os caras não paravam de rir. O Igor Jesus demorou uns 40 segundos para se recompor, para tentar responder a pergunta do jornalista, e não conseguiu. Depois de um tempo, né? Cara, o olhar do Luiz Henrique pro Igor Jesus é muito curioso. É muito quinta série. É muito. Isso me remete, se a produção tiver aí, cara, também é muito bom. O Cadu Macri, da Botafogo TV, fazendo uma pergunta pro Antônio Carlos, ex-jogador e comentarista da Botafogo TV, o olhar da Hannah Santos para o Gabiru nesse instante quinta série é sensacional quando o Cadu Macri vai falar que o interessante é o Peñarol jogar mais aberto. É o momento quinta série, a galera ainda tá com o Dia das Crianças na cabeça, né? Mas é só para vocês verem como esse olhar, cara, a gente tinha muito, né? Alguém falava alguma coisa, dava uma escorregada, olhava e tal. As coletivas da seleção brasileira são muito chatas. Eu não sei quem comanda isso, tá? Mas é uma seriedade, é um troço insuportável. O futebol não é mais alegre, os jogadores não são mais felizes. O futebol é triste, o futebol retrata essa questão triste, né, no rosto de cada jogador que é convocado para a seleção brasileira. É muito robótico, a gente tem que deseuropeizar, vamos brasileirar novamente, aquela alegria no rosto, sorriso. Nas pernas eu sei que vai ser mais difícil, né? Você precisa de um bom treinador, você precisa de uma série de fatores, né? Mas só o fato de o Igor Jesus e o Luiz Henrique trazer essa alegria de volta, isso é muito bom. E eu tenho visto a mídia menos chata, né? A mídia tá chata também, com esse anti-botafoguismo, então para com isso. Os jogadores que atuam no Brasil, eles resgatam o sentimento pela seleção. Eu tenho visto o Gerson, por exemplo, jogador do Flamengo, melhorou em muito o meio-campo da seleção brasileira depois que entrou. Eu tenho visto os flamenguistas acompanhando para ver o Gerson, que é o jogador que mais se destaca na temporada do Flamengo. Isso é bom, isso é bom. Eu tenho visto o torcedor do Fluminense acompanhando a seleção colombiana para ver o Arias, apesar de o Arias não querer jogar mais no Fluminense, não vai renovar e tal. Mas é um cara que despertou esse sentimento de o torcedor do Fluminense querer ver o jogo da Colômbia. Tá? Isso é normal, galera, isso é normal. Muitos torcedor do São Paulo, na época do Lugano, torcia para a seleção do Uruguai, do Botafogo torcia por causa do Louco Abreu. Isso é comum, né? Porque os torcedores hoje em dia eles estão com um senso muito mais micro, né? Torcer para o time, e do time, dependendo da seleção onde o meu jogador está atuando, eu vou ver para torcer pelo meu jogador. A grande verdade é essa. E quanto mais jogadores de times brasileiros na seleção, mais haverá esse resgate do sentimento do brasileiro pela seleção, que se perdeu ao longo das décadas, por conta, é claro, dessa administração de CBF, que quem convoca jogador não é mais o treinador, né? A gente já falou sobre isso aqui, não vou repetir. Enfim, na segunda edição a gente volta a falar de futebol, afinal de contas, Dois Toques é a casa do futebol. Valeu!